Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao nosso assunto de termoquímica, hoje vamos conversar sobre entropia, certo? Nossa aula vai ser dividida em entropia e posteriormente arrematar esse assunto de termoquímica debatendo aqui, ó, energia livre de Gibbs também, o ΔG, certo? Vamos lá então. Qual que é o conceito de entropia? Muito importante, pessoal, não confunda jamais entropia com entalpia. Não confunda, o começo vai parecer, mas ó, entropia, ela mensura o quê? Ela está relacionada com o grau de desordem num sistema. Existe a ideia de que o universo está num constante aumento de sua entropia, ou seja, uma constante desordem, o aumento da desordem do sistema. Todo o sistema está submetido a espontaneidade do sistema está submetida a um aumento da desordem, certo? Quanto mais desorganizado, quanto mais agitado o sistema, maior a sua entropia. É isso que significa o conceito. Entropia é representado por S, variação da entropia, ΔS, beleza? Nunca confunda com entalpia, por favor, certo? Entropia, então, ela segue o segundo princípio da termodinâmica, na qual que uma transformação ocorrerá espontaneamente quando houver o aumento da entropia. Então, a espontaneidade de reações químicas acontecerem, o aumento do grau de desordem, tudo isso é associado com a entropia do sistema. Para ficar mais fácil vocês entenderem esse processo, vamos pegar aqui, ó, sólido, líquido para gasoso. Lembra das aulas de química, bem no começo, sobre estado físico da matéria? O que caracteriza uma substância estar no estado sólido? Uma substância no estado sólido, ela está... Como são essas partículas? Elas estão afastadas ou perto? Muito próximas. A interação é alta entre as partículas que compõem aquela determinada substância, entre as moléculas. Alta proximidade, altíssima interação, baixa liberdade de movimento. Por isso que um sistema, uma substância no estado sólido, ela se mantém naquela determinada forma, naquele determinado tamanho, ela não se altera. Por quê? Porque está organizado. Você forneceu energia para o sistema. Essa molécula, essa substância estava no estado sólido, foi para o estado líquido. Opa! Aumentou a liberdade dessas moléculas. Aumentou a liberdade, diminuiu a interação, aumentou o grau de agitação das moléculas, mas ainda não tanto, por quê? Porque você no estado líquido, ele adequa a formas. Se você deixar um copo com água ali, a água não vai sair voando, não vai sair para o ambiente. Ela vai se manter ali, aquele copo com água, por um curto tempo, digamos assim. Caso evapore e tudo mais. Por quê? Se você fornecer energia para esse copo com água, por exemplo, essas moléculas vão ganhar energia, vão aumentar a sua liberdade, aumentar sua agitação, diminuir a interação com a molécula que está do lado e vai para o estado gasoso. Ou seja, o que eu estou narrando para vocês aqui, pessoal? Estou narrando um aumento da desordem do sistema. No sólido, está tudo lá organizadinho, bonitinho, um perto do outro, baixíssima interação, baixíssima liberdade, muita interação, pouca liberdade de movimento. No estado gasoso, as moléculas estão por todo canto, estão interagindo por todo canto, ocupando o espaço, todo o espaço que elas precisam, que elas ocupam, que elas têm disponível, certo? Então, você aumentou o grau de desordem do sistema, de sólido para líquido, líquido para gasoso. Ou seja, você aumentou a entropia daquele sistema. Um cubo de gelo que você colocou numa chaleira, uma panela quente que derreteu, foi para o lado líquido, depois ebuliu, você forneceu energia, você aumentou o grau de desordem, você aumentou a entropia daquele sistema. Certo? Outro exemplo de entropia, expansão gasosa. Você tem moléculas confinadas no espaço, apertado, interagindo bastante umas com as outras. Apertado aquele espaço, confinado. Se aumentou a área de espaço, elas tendem a se afastar. Aumenta o grau de liberdade, aumenta o grau de agitação das moléculas ali, baixa interação, aumentou a desordem do sistema, aumenta a entropia. Beleza? Fixo esse conceito que é muito importante, vamos trabalhar em cima de energia livre de Gibbs, ΔG. E o que significa essa energia livre de Gibbs? Pessoal, é uma função termodinâmica
pelo conceito aqui, ó, que mede a energia total disponível para a realização de trabalho útil em condições de temperatura e pressão constantes. Ou seja, a energia livre de Gibbs vai determinar se aquela reação química ela é espontânea ou não. Ela pode acontecer de forma espontânea ou não, baseado em consideração a sua temperatura, por mais temperatura, condição de temperatura, baseado na variação da entalpia daquela reação química e baseado na variação da entropia daquele sistema. Certo? Vamos olhar aqui, ó. ΔU, energia de organização. Você pode falar que o ΔU é basicamente a temperatura mensurada em Kelvin vezes a variação da entropia do sistema, ΔS. TΔS é um termo entrópico. Temperatura vezes a variação da entropia, é um termo entrópico. Basicamente, a variação aqui, o ΔG, a energia livre de Gibbs, ela é determinada por ΔH menos temperatura vezes a variação da entropia. Deixar anotado aqui para trabalhar posteriormente. Então, a energia livre de Gibbs, ΔG, é igual a variação da entalpia menos a temperatura, o ΔS. Pessoal, ΔG, o resultado da equação, você calculou a energia livre de Gibbs, você viu que o ΔG é menor que zero, ou seja, ΔG é negativo. Se o ΔG é negativo, é um processo espontâneo. Certo? O ΔG, você calculou o ΔG, deu igual a zero, pessoal. ΔG igual a zero. ΔG igual a zero. Logo, é um processo que está em equilíbrio. ΔG é menor que zero. ΔG, pessoal, deu maior do que zero, desculpa. Se ΔG é maior do que zero, ΔG é positivo. Logo, é um processo não espontâneo. Certo? Muito importante isso. Baseado na equação da energia livre de Gibbs, ΔG igual a variação da entalpia vezes temperatura vezes a variação da entropia, você, caso alguém peça, você consegue prever se essa reação vai ser espontânea, se essa reação vai estar em equilíbrio ou se essa reação vai ser não espontânea. A previsão ainda é maior, que você consegue, pessoal, saber se aquela reação é espontânea ou não, sem precisar calcular ela inteira. Olha essa tabela comigo, por gentileza. Se você tiver uma variação da entalpia negativa e uma variação da entropia positiva, não importando a temperatura, você vai ter um processo espontâneo, certo? Negativo com positivo, vamos pensar aqui, ó. Aqui vai ter negativo, menos negativo com positivo, menos com mais é menos com menos é menos, vai dar somatório, vai dar menos algum valor. Logo, pessoal, espontâneo. Vai ser um processo espontâneo. Se você tem um ΔH, uma variação da entalpia positiva e uma variação da entropia negativa, não importando a temperatura, vai ser um processo não espontâneo. Por quê? Positivo, negativo com negativo positivo, logo, ΔG vai ser positivo. Certo? A soma de dois valores positivos. Não espontâneo. Se tem uma variação da entalpia negativa, uma variação da entropia negativa e a temperatura é baixa, pessoal. Ou seja, o T ali, o Kelvin, vai ser uma temperatura baixa, que não influencia tanto. Você vai ter um processo espontâneo. Se você tem a mesma condição, só que a temperatura é alta, a temperatura faz com que a variação da entropia seja maior do que a variação da entalpia. Negativo com negativo vai dar positivo, o valor positivo vai ficar maior que o valor negativo, dando um resultado positivo. Posteriormente, vai ser uma reação não espontânea. O mesmo acontece se ambos forem positivos e a temperatura for uma temperatura baixa, o processo vai ser não espontâneo.
Positivo com positivo mais uma temperatura alta vai dar, no final das contas, um valor maior negativo aqui, caso desse menos com mais, dando variação da energia livre de Gibbs negativa, prevendo então que o processo vai ser espontâneo. É meio confuso? É. O que você precisa fazer? Você precisa pegar essa tabela, testar um por um, sem exercício, sem nada. Testa, trabalha em cima desse raciocínio lógico, que vai ficar muito mais fácil quando você vê um exercício falando sobre energia livre de Gibbs, você prevê se aquela reação é espontânea ou não. E para trabalhar em cima disso, trouxe alguns exercícios para fixar esses conceitos, ok? O primeiro deles da UF, Universidade Federal do Piauí. Assinale a alternativa que está incorreta no que concerne a entropia, certo? Alternativa A. A entropia dos gases é geralmente maior do que a dos líquidos e a entropia dos líquidos é geralmente maior do que a dos sólidos. O que eu comentei no começo da nossa aula? Quando a entropia dos gases é muito maior, porque o grau de desordem no estado gasoso é muito maior, a interação é muito pouca. Maior que no líquido e a do líquido maior que no sólido. Correto. B. A entropia normalmente aumenta quando um líquido puro ou sólido dissolve em um solvente. Quando um líquido puro ou um sólido dissolve em um solvente. Correto, pessoal. O fato de você dissolver algo no sistema, você faz com que você rompa aquelas ligações iônicas, no caso, vamos supor, você aumenta a entropia do sistema quando você realiza essas dissoluções. Então está correto. C. A entropia aumenta quando um gás dissolvido escapa de uma solução. Correto. Se um gás ele está em solução e ele escapa, uma tendência do sistema. Você abre lá, soga com gás. Você chacoalhou sem querer ali, você abre. Qual é a tendência? Aquele gás sair. Porque é um processo espontâneo, ele acaba saindo, se desvinculando aquilo ali. O estado gasoso não está interagindo com aquele estado líquido. Então, correto, pessoal. Aumenta. D. A entropia do universo está em aumento continuamente. Correto. A entropia do universo está em constante aumento. E por fim, E. A entropia de um processo complexo é a soma das entalpias simples desse processo. Não, pessoal. A entropia de um processo complexo é sempre a variação entre a entropia dos produtos finais com a entropia dos produtos iniciais. Certo? Então, a entropia de um processo complexo é a variação da entropia. Não tem nada a ver com entalpia simples aqui, entalpia desse processo. Por isso que eu reafirmo mais uma vez, não confundam entropia com entalpia. Beleza? Então, no exercício anterior, a alternativa incorreta é a E. Logo, é a que você deve assinalar. IME Rio de Janeiro. Considere as supostas variações da entropia nos processos abaixo, certo? Cristalização de um sal comum, pessoal. Você está cristalizando um sal. Ele está falando que essa entropia vai ser uma entropia positiva, pessoal. Vai ser um processo... cristalização de um sal comum vai ser um processo com entropia maior do que zero. Está? Não está correto. A sublimação da naftalina, naftaleno, que é um processo que vai ter uma maior entropia, vai ter um aumento da entropia. A cristalização de um sal comum, você está tirando aquele sal dissolvido e transformando em estado sólido. Você está diminuindo a entropia do sistema. Logo, não é o ΔS maior do que zero. Você está diminuindo a entropia do sistema. Sublimação da naftalina, ou seja, que a naftalina está passando do estado sólido para o estado gasoso. Você está aumentando a entropia do sistema, correto? Então, ΔS é maior do que zero. Correto. 3. Mistura de álcool, de água e álcool, pessoal. Variação de entalpia menor do que zero. Está a mistura de água com álcool, lembra que eu comentei com vocês? Você dissolver, você vai aumentar a entropia do sistema, não diminuir como ele está falando aqui. Então, está errada essa terceira informação. 4. Ferro sólido para ferro líquido, ou seja, você está aumentando a entropia do sistema, concordo? Você está fundindo o ferro. Ar comprimido, você está pegando o ar e está tirando ele de um espaço e colocando num espaço confinado, apertado. Você está diminuindo a entropia do sistema? Está, é o que ele está falando. Ó, entropia, variação da entropia é menor do que zero. Então, quais afirmações estão corretas aqui? Afirmação 2, afirmação 4 e afirmação 5. Certo? Resposta E. Por fim, pessoal, olha esse exercício aqui falando sobre a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs
é uma grandeza termodinâmica cuja variação corresponde à máxima energia útil possível de ser retirada do sistema. Ela pode ser usada para prever a espontaneidade ou não do processo por meio de expressões ΔG, tá aqui ΔH, T, ΔS, em que T, ΔS corresponde à energia para organizar um processo, ΔH, a variação da entalpia. A uma mesma temperatura e pressão tem seus valores termodinâmicos a seguir para 4 reações químicas. Tá? Reação 1, 2, 3, 4. Ele fala, todas as reações são espontâneas, menos qual? Qual das reações ali não são espontâneas, pessoal? Vamos ver aqui. Vamos ver lá. Primeira reação, menos 16 com menos 17, pessoal. No caso, a variação da entalpia, menos 17. Menos 17,4 menos 16,8 aqui. Menos com menos? Mais. Menos 17,4 com mais 16,8 vai dar menos um valor, menos 1 alguma coisa. Mas vai dar um valor negativo, pessoal. Logo, é espontâneo. ΔG da segunda reação. Olha lá. Menos 135,4 com menos 12,5. Mesma coisa. Menos com menos, mais. Menos 135,4 com mais 12,5 vai dar que valor? Não importa, mas vai dar um valor negativo. Espontâneo. ΔG da terceira reação. Você tem, ó, menos 4,4 com menos 10,4. Menos com menos? Mais. Também. Opa, você tem menos 4,4 com mais 10,4. Isso aqui, se você fazer a conta, vai dar 6. Mas 6, positivo, não é espontâneo. Logo, nesse exercício, qual reação não é espontânea? A reação 3. Certo? A reação 4, por curiosidade, se você fazer o cálculo ali, você vai ver que vai dar menos 52,1 com mais 1,4, então vai dar um valor negativo também, logo uma reação espontânea. Beleza? Pessoal, para a próxima aula, nós vamos resolver alguns exercícios para fixar os conceitos, Ley-Lehrers, formação de ligação, voltar um exercício ali de entropia e fixar esses conceitos um pouco melhor, ok? Grande abraço, professor André, tudo melhor para vocês, valeu!